Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje a igreja está em festa, solenidade de São Pedro e São Paulo. Quantas lições nós podemos aprender desses dois gigantes da fé? São Pedro, ele é um dos principais discípulos de Jesus Cristo. É uma figura importante na Igreja Católica. De São Pedro, nós podemos aprender a fé. São Pedro demonstrou fé na pessoa de Jesus Cristo. Mesmo quando os outros discípulos estavam com dúvida, mas Pedro não duvidou, não vacilou na fé. Também nós podemos aprender de São Pedro a coragem. São Pedro, ele mostrou a coragem. A coragem ao seguir Jesus Cristo, mesmo diante dos desafios, mesmo diante dos perigos. São Pedro também, ele demonstrou humildade. Humildade ao reconhecer os seus erros. São Pedro, ele se arrependeu de suas ações, como a negação de Jesus. São Pedro, depois que Jesus olhou para ele com amor, São Pedro buscou o perdão. São Pedro, ele foi um líder importante na igreja primitiva, guiando os discípulos, pregando o Evangelho. Ele demonstrou compromisso com Jesus, compromisso com a missão de espalhar o Evangelho. São Pedro, portanto, ele nos dá várias lições. Sim, meus queridos irmãos, São Pedro nos ensina a confiar em Deus, a confiar na sua providência. São Pedro, ele também quer que nós busquemos confiar em Deus, mesmo nesses momentos de incerteza, de dúvidas. Devemos então aprender com São Pedro, com os nossos erros, e buscar o perdão, buscar o arrependimento, lembrando que Deus está sempre pronto para nos perdoar. Devemos seguir Jesus, viver de acordo com a sua vontade, como São Pedro, mesmo diante dos desafios e obstáculos da vida. Meus irmãos e minhas irmãs, sigamos o exemplo de São Pedro. Esse exemplo de fé, de coragem, de humildade, de liderança. Que nós possamos olhar para São Pedro e segui-lo. Seguir a sua coragem,
a sua determinação. Sigamos também São Pedro no amor, na compassividade. São Pedro, ele demonstrou amor, ele demonstrou compassividade, ele nos ensina também a amar. Ele nos ensina a cuidar dos outros. São Pedro, ele nos ensina também a ser líderes. Você que é pai, você que é mãe, você também é líder da sua família. São Pedro nos ensina a sermos discípulos de Jesus. Temos também São Paulo. São Paulo também deixa para nós várias lições. São Paulo, ele teve uma experiência de conversão dramática na estrada de Damasco. Essa experiência que foi um encontro com Jesus, o transformou de perseguidor, ele passou a ser o defensor fervoroso de Jesus Cristo e do cristianismo. São Paulo nos ensina que Deus pode transformar as nossas vidas e nos dá um novo propósito. São Paulo, ele demonstrou fé, obediência a Deus, mesmo diante dos desafios, mesmo diante das perseguições. São Paulo, então, também nos ensina a confiar em Deus, seguir, conforme nós vimos no domingo passado, né? Seguir carregando a cruz. São Paulo demonstrou amor por Jesus e pelos outros, e ele estava disposto a sacrificar-se por sua fé, e sacrificou-se. Nós vimos aí, na segunda leitura, São Paulo dizendo: combati o bom combate, guardei a fé. Ele nos ensina, portanto, a amar, servir os outros. São Paulo, que foi um pregador fervoroso do Evangelho, ele viajou por todo o Mediterrâneo para espalhar a mensagem de Jesus. São Paulo nos ensina que nós devemos também compartilhar a fé com os outros, que nós também devemos evangelizar, falar de Deus, falar de Jesus para os nossos familiares, para os nossos companheiros de trabalho, trazer essas pessoas para Jesus. São Paulo, ele demonstrou humildade, gratidão por sua vocação, pelo seu chamado, pela graça de Deus. Então São Paulo também nos ensina a ser humildes, a sermos gratos pelas bênçãos de Deus. São Paulo, ele enfatizou a importância do amor, da caridade entre os cristãos. É só você pegar o hino da caridade da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Ele, portanto, nos ensina a amar uns aos outros como Cristo nos amou. São Paulo, ele que disse que sua vida era Cristo. Ele que disse: para mim, viver
é Cristo, morrer é lucro. Ele nos ensina a viver a nossa vida para Cristo, buscar a vontade de Deus, a vontade de Cristo para a nossa vida. São Paulo, que enfatizou a importância da fé e das obras na vida cristã. São Paulo, ele nos ensina que a fé sem obras é morta e que devemos demonstrar a nossa fé através das nossas ações. São Paulo, que enfatizou a importância do perdão, da misericórdia entre os católicos. Ele nos ensina a perdoar uns aos outros. São Paulo, que enfatizou a importância da esperança, da perseverança cristã. Ele nos ensina a ter esperança em Deus. Estamos no jubileu da esperança, ano da esperança. Ele nos ensina a perseverar diante dos desafios, diante das dificuldades. Vejam, meus queridos irmãos, queridas irmãs, quantos ensinamentos, quantas lições do apóstolo Paulo. Ele, portanto, nos ensina, nos inspira, viver de acordo com a vontade de Deus, seguir Jesus com compromisso, dedicação, Ele que é exemplo de fé, de amor, sacrifício, evangelização. Que nós, meus queridos irmãos, que nós possamos também perseverar, como São Paulo perseverou na fé. Que nós possamos também ter esperança, como São Paulo tinha esperança. Que nós possamos amar a Jesus Cristo e amar os irmãos como São Paulo amou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.